Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, questão de estar hoje aqui na tribuna para poder tratar de um assunto que foi discutido e muito pelos nobres colegas deputados durante todo esse período, desde que o projeto da Previdência foi encaminhado aqui no Parlamento, mas é necessário que se faça aqui um esclarecimento. Eu venho da área pública, eu fui gestor público lá no município de Toledo por 33 anos, dos quais 8 anos eu exerci a função de prefeito lá no município de Toledo. Digo a vocês que conhecemos o sistema público, conhecemos a administração pública direta pela participação que tivemos ao longo desse período todo da minha vida no sistema público. E nós temos lá no nosso município uma previdência própria que funciona muito bem já há alguns anos, desde a segunda implantação. A primeira não deu muito certo, mas na segunda tem tido êxito até hoje. E eu digo a vocês que, pela reforma que nós aprovamos aqui no Parlamento, que vai agora para o Senado e deverá voltar aqui para a Câmara Federal, eu tenho uma preocupação, e essa preocupação foi inclusive comentada pelo nosso vice-presidente, o Mourão, de que nós teremos, obrigatoriamente, num período de 4 a 6 anos, de novamente rediscutir essa reforma da Previdência. E eu acredito que isso vai acontecer. E é necessário, depois dos ajustes, depois de se enfrentar as dificuldades, por aqueles que buscarão a Previdência, nada mais justo que dentro de 4 a 6 anos possa ser rediscutido essa Previdência com muito mais facilidade do que nós tivemos hoje para poder buscar a sua aprovação. Mas eu coloco a vocês, pela experiência que tenho como administrador público, uma preocupação bastante grande. Nós não podemos ter aqui no nosso Brasil duas categorias de pessoas. As pessoas que são servidores e que são servidas pela sociedade no momento de recolher o seu tributo para poder pagar o salário dos servidores. E não é justo que nós tenhamos duas categorias de aposentados. Os aposentados, de um modo geral, do nosso país, incluindo a aposentadoria dos servidores federais, e, se não aprovado a Previdência dos municípios e dos estados, nós continuaremos com essas duas categorias de cidadão brasileiro, aqueles que pagam e aqueles que recebem. Não é justo você ter dentro de uma mesma família uma pessoa que trabalha na iniciativa privada ou que trabalha pelo governo federal, um irmão ou um pai compondo a mesma família que trabalha para um município ou que trabalha para o seu estado, ter aposentadorias diferentes. Nós temos que fazer um trabalho lá no Senado da República para que volte aqui para essa Casa de Leis e a gente possa fazer essa aprovação, ajudando em muito os municípios e os nossos governadores. Eu sou favorável que nós votamos a Previdência envolvendo os estados e municípios. A gente sabe das dificuldades políticas que nós teremos entre os estados, principalmente para poder fazer essa aprovação. Mas nós sabemos também que alguns estados da federação estão hoje com dificuldade de recolher o seu salário, o salário mensal, 13º dos seus servidores e quem dirá a Previdência. Então não é justo que a gente deixe passar esse momento, essa questão de ser discutida aqui nessa Casa de Leis, para que a gente possa incluir os estados e os municípios. Como que você vai viver numa sociedade tendo servidores do Estado, servidores de faculdades estaduais, servidores do quadro geral do Estado, tendo um salário total na sua aposentadoria e o cidadão comum recebendo o teto do INSS 5.830. Então não é justo que a gente continue com essa situação aqui no nosso Brasil. E a oportunidade, senhor presidente, é agora de nós fazermos essa reforma, incluindo os estados e municípios, incluindo todos os brasileiros, para que todos os brasileiros estejam incluídos na mesma reforma e tenham um limite, tenham um teto máximo da sua aposentadoria. Então eu coloco aqui
essa explanação pública, porque é necessário que a gente rediscuta aqui nessa Casa de Leis, depois que retornar do Senado, a oportunidade ou num novo projeto de lei encaminhado pelo nosso presidente, para que a gente possa incluir os estados e municípios na reforma da Previdência. Muito obrigado.